Olá, amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos novamente a este canal de reflexão. Hoje nós queremos continuar os nossos assuntos de reflexão, procurando sempre com isto ajudá-los a se movimentarem, a buscar melhorias espirituais, a fazer a tua parte, buscar novos horizontes, novas respostas que estão impregnadas na sua própria consciência e espera tão somente serem provocadas. Por isso eu gostaria também já de deixar bem reforçado o que já foi dito aqui, que o nosso objetivo não é termos seguidores apenas, ouvintes, espectadores. Não, o objetivo nosso é provocar no Senhor, na Senhora, em você jovem, em você criança, reflexões, pensamentos positivos, provocar nos senhores o sentimento de busca, porque é esse sentimento que nos move, que nos leva a descobrir as bem-aventuranças que estão gravadas no nosso consciente. Então hoje nós vamos falar sobre o porquê Jesus se declarou abertamente com tamanha autoridade ser ele o Filho de Deus. Então vamos pegar aqui o trecho do Evangelho de São João, no capítulo 5, nos versículos 17 em diante, até onde o ponto em que nós queremos para determos nesta nossa meditação de hoje. Então vou fazer uma leiturinha bem rápida. E por esta causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado, as curas que ele realizava no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si só não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras que estas, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo,
assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Amados, o que é bom deixar bem claro aqui, que quando Jesus se refere ao Pai, ele não está se referindo a uma entidade espiritual suprema, personificada. Um homem com poderes supremo, magnífico, universal. Ele não está dizendo de um indivíduo, mas quando ele chama de Pai, ele chama a consciência universal, de onde todos os filhos brotaram, todos os filhos de Deus brotaram dela, vieram dela. A consciência universal, pai e mãe em nós, é dela que nós viemos. Por isso ele tinha total controle disso tudo, porque ele conheceu melhor do que todos, melhor que ninguém, o processo de criação. E por isso ele sabia que o Criador universal era essa energia que mantém esse equilíbrio universal, que é a consciência, essa impenetrável, porque ela é energia pura, é ela que mantém o equilíbrio, ela é universica, não é um ente individual, espiritualizado com essas características de supremacia. Então não era esse o dizer que Jesus chamava o Pai, porque tinha que falar o Pai, porque os da sua época conheciam um Deus personificado, aquele Deus com a mesma estatura do homem, mas com poderes supremos, poderes de vinganças, de castigo, a tantos quantos desobedecessem às suas ordens. Mas veio Jesus quebrantar isso tudo com a verdade suprema da qual ele testemunhou, porque ele viu tudo isso no seu processo de jejum no deserto. Então lá ele conheceu as minudências e ele disse que é essa nossa consciência universal que constrói tudo quanto nós materializamos aqui. Tudo da nossa vida vem dela. Mas além dela tem em nós o Filho, que ele chama o Filho do homem, que é o nosso centro divino, a nossa consciência divina. Esta é a criadora, aquela consciência universal, e nada interfere na nossa criação. Mas essa consciência pessoal que nós temos é que é responsável por tudo o que nós fazemos. Então Jesus, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, que a sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal, seja do lado bom ou do mal. A nossa consciência pessoal é dela que vem tudo. Então ele diz ainda, reforça, é sua consciência. É a sua consciência pessoal que faz ou que traz para você o bem ou o mal. Depende de onde essa consciência está bebendo. Se ela está se alimentando do guardião da nossa vida material, que é o nosso ego, se ela está se alimentando diretamente desse guardião da nossa vida material, aí o produto não pode ser outro que não o mal para a nossa vida terrena. Mas se ela se alimenta da associação dos dois, o ego executando aquilo que o Pai, a sua consciência divina, devidamente ligada na consciência universal, determina. Aí sim ele está criando sempre obras do bem, em que ele goza e todos aqueles ao seu redor também aproveitam, porque ele se torna luz que irradia, ele se torna energia que equilibra o ambiente onde ele está. Por isso, o seu ambiente, você é
Você é responsável pelo domínio do ambiente onde você está. Depende da sua energia. Por isso que Jesus chamou esse transbordar de energia de olho. O nosso olho, se o teu olho for bom, todo o teu corpo é luz. Aí ele irradia paz, tranquilidade, felicidade, onde ele está. Mas se o teu olho for mau, a tua forma de pensar, de conceber, se a tua consciência se alimenta do ego e você materializa isso, você é trevas e você irradia trevas onde você está. Por isso lá Jesus teve tanta autoridade em falar para os judeus. O Pai trabalha todos os dias, porque o Pai está em nós, ligado em nós, e o Pai trabalha todos os dias, e aquilo que Ele quer que a gente faça, Ele vem aqui e Ele materializa primeiro, Ele mostra para a gente primeiro, para depois disso ser exteriorizado para o mundo. Era o que Jesus fazia. Ele curava no sábado porque o Pai queria que Ele curasse, e antes, aquilo que Ele materializava, antes o Pai já teria feito. Tudo nasce primeiro no nosso interior, no nosso íntimo ser, no nosso centro divino, na nossa consciência divina. Esta consciência é o grande chofer das nossas ações, e é ela a responsável pela execução do nosso plano de experiência aqui nesta vida terrena. O sucesso ou o fracasso dessas nossas experiências espiritual depende da nossa consciência, de onde ela se alimenta, da fonte em que ela está se alimentando. Se é da nossa emoção pura, do nosso ego, não é outro caminho que senão as trevas em nós, porque ela se alimenta das trevas e nos faz materializar, jorrar para fora trevas. E o juiz de que Jesus fala aqui nesse texto, que o Pai deu ao Filho, que o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho a incumbência. O juiz dos atos é a nossa consciência. Ela que vai autorizar, ela que vai criar os atos que nós vamos projetar para o ambiente onde nós estamos. E se nós somos filhos de Deus, nós devemos ter obras de Deus. E Deus é bonança, Deus é paz, Deus é pureza, Deus, consciência universal, é energia pura, é equilíbrio. Só que a consciência, ela não interfere nas nossas obras. Nós temos de um lado uma força negativa e a outra da nossa divina consciência se chocando e mantendo esse vácuo aqui, que é a nossa alma, que é a energia que jorra desse choque dessas duas grandes potências. É isso aqui que vai dizer a nossa história, o que realmente nós somos, com quem nós estamos andando. Se é com a nossa mente egóica, emotiva, individualista, ou se é os nossos atos, eles jorram da universalidade do amor. Depende. É aquilo de onde os faróis ou o aparelho receptor da nossa consciência estiver sintonizado, é que vai guiar os nossos atos. E aqui no caso de Jesus, ele estava ligado na consciência universal. O Pai estava já ligado nele, e o Pai queria que ele fizesse aquelas obras para que pudessem convencer os homens a aceitar aquelas boas novas, para ele poder ter um ambiente para ele explicar melhor o processo da criação. Porque o grande equívoco da humanidade foi na concepção dessa criação, e Jesus queria desfazer esses caminhos desde o início.
que tinha feito o homem sofrer muito, ainda faz até hoje. E o homem não foi criado para sofrer. Nós sofremos porque nós criamos débitos, porque essa consciência, ela julga mediante uma lei universal que o Pai colocou em nós. Ele não interfere, mas a lei está aqui para ser aplicada. Esta lei do magnetismo que você provoca para o meio, vai voltar para você na mesma proporção. Se você provoca para o meio tão somente o bem vai voltar para você em bonança. Mas se você se você usa esse poder seu, essa energia para os pensamentos maus, porque os nossos pensamentos têm poder sobre as pessoas. Se nós usamos esse poder que nós temos sobre as pessoas, sobre os nossos irmãos, sobre o meio ambiente que nos cerca, aquilo que os nossos pensamentos ou as nossas atitudes provocar no meio ambiente, nós teremos de volta. Esta é uma lei do magnetismo universal que ninguém escapou dela, nem mesmo o Cristo Jesus que pisou a terra, aqui o homem mais iluminado que pisou essa terra, nem mesmo ele escapou dessa lei. Os karmas por ele criado, porque as tentações dele foram constantes e maiores do que todo ser humano na terra, porque ele se realizou plenamente com o Pai, a consciência universal, e recebeu uma carga de poder muito grande, e por isso ele era tentado constantemente pelo seu ego, pela sua emoção, sempre querendo fazê-lo voltar às consciências de baixa vibração. Mas ele era cuidadoso, ele estava sempre, quando percebia que o ponteiro das vibrações estava caindo, ele procurava alinhar esse ponteiro novamente, recarregando sempre a sua bateria espiritual, ligando-se na energia universal. Com essa consciência, ele manteve a sua consciência divina ligada na consciência universal, porque viraram um. Ele se tornou um com o Pai. Por isso o Pai já falava diretamente dele. As obras que ele fazia, materializava, já não era dele, mas era do universo. Por isso ele olhava para as pessoas, transferia para elas tanta luz, que ressuscitava aqueles mortos da fé, aquelas pessoas que devotavam valores imensos nos sofrimentos exteriores. Uns sofriam muito com as limitações físicas, outros com doenças, outros com problemas diversos das suas experiências terrenas. E ele transferia então energia para aquela consciência morta, inebriada com as coisas de fora, e ela energizada, uma vez energizada, ela crescia em luz e poder, e os males que o corpo tinha era curado na hora, era resolvido pela própria consciência daquele doente energizado. Jesus não fez milagres com um toque de mágica, mas ele transferiu cargas de energia para os necessitados. E a energia que ele injetava nele era o suficiente para reanimar aquele espírito morto, e uma vez reanimado e colocado ele de pé, e ele recebendo a luz do Cristo universal, o corpo aproveitava e de imediato curado. Por isso que Jesus realizava aqueles milagres estupendos, que os olhos humanos só enxergavam o espetáculo, mas é a essência que ele gostaria que todos estivessem conectados para entender aquela áurea boa, mas infelizmente ele não conseguiu. Ele realizou tantos milagres assim, levantou tantos espíritos mortos, mas ele não conseguiu criar um consciente coletivo
interligado com essa consciência. Por isso o ministério dele só foi 3 anos. Quando ele voltou do deserto, ele voltou totalmente animado. Agora eu conheço o processo da criação, agora eu posso resolver o problema da humanidade. Eu posso ajudá-los a encontrar a felicidade, porque eles vieram aqui para ser felizes e, no entanto, sofrem, porque não conhecem os processos da criação. Ele não sabe quem é o Criador dos males a que sofrem. E o Criador dos males eram as próprias pessoas. Somos nós mesmos quem criamos esses males, através dos nossos atos. Então, meus amados, quando Jesus se referia que ele era o Filho do Pai, que ele era igual ao Pai, ele falava com autoridade porque ele conhecia do que estava falando. Ele não falava por ouvir dizer, mas ele falava do que ele realmente conhecia e experienciou lá naquele jejum do deserto. Ele conheceu as artimanhas da nossa mente criadora. Ele conheceu todos esses meandros, esses miasmas criados por nossa consciência divina em nós, mas uma vez inebriada com as coisas ilusórias da matéria, se torna uma fonte de luz apagada. E a energia que vem dos nossos atos, que materializa pelos nossos atos e propaga para o mundo, são energias do mal, o que é chamado nas escrituras de trevas, escuridão, morte. E é isto, meus amados, que o Cristo Consolador veio neste momento para nos revigorar, mostrar para nós que nós podemos muito bem sermos felizes se nós entrarmos para dentro de nós e entregarmos a nossa vida incondicionalmente na mão desse grande chofer, para que nós possamos nos realizar assim como ele, Jesus, realizou e se tornou Cristo, nos realizarmos no amor incondicional. Esse é o amor universal que Jesus queria que a gente materializasse. E aí teríamos aqui nessa terra, desde antes, um reino dos céus estabelecido sobre essa face da terra, se nós tivéssemos entendido a memória daquele grandioso avatar que veio aqui, o maior de todos, o Cristo universico. E foi isso então que ele quis dizer: o bem e o mal provém da sua própria consciência. Tudo o que você faz, ele se propaga, ele transcende de você nos seus atos. Tudo que você fala provém do seu coração, ainda que você fala, eu digo isso, mas não que eu quero isso, mas é porque você tem isso em abundância no coração. Em outra ocasião, o próprio Jesus disse: a boca fala do que o coração tem em abundância. Então, e o coração, que a Sagrada Escritura chama, é esta consciência divina. Amados, o momento de nós resolvermos esses karmas, esses arquivos ruins gravados no nosso DNA, na nossa árvore genealógica, que muitos desses arquivos estão mortos, eles estão num arquivo morto, na subconsciência. Mas se nós não tomarmos cuidado, a nossa consciência pode voltar a reavivá-los, desarquivar aquilo e trazer para a nossa vida atual e criar mais débitos. Nós temos que cortar esse elo agora, voltando novamente para a luz plena do nosso Cristo e darmos o direito, e temos o direito de sermos chamados também de Filho de Deus, Deus Filho, com as mesmas qualidades dele, porque nós somos criadores, e a criação da nossa obra depende tão somente de nós. Não há Salvador nenhum fora de nós. O Salvador está em nós, depende de nós.
interiorizarmos e conhecermos essa consciência universal, esse Cristo universal ligado no nosso Cristo pessoal, a nossa alma pura. Nós precisamos trocar as nossas vestes. Nós precisamos juntar tudo que nós tínhamos de crenças, que nós reunimos, que nós viemos trazendo essas bagagens de muitos anos, de muitos anos de vida, do passado longínquo, que nós viemos trazendo essa bagagem cada vez maior. Nós temos que abandonar essa bagagem, jogar no caminhão do lixo, mandar embora, limpar a nossa casa e sintonizarmos nessa consciência universal do Cristo e ocuparmos esses espaços tão somente com essa energia boa. Cortar de vez esse elo, jogar essa bagagem que está aí à disposição desse subconsciente, jogar no lixo de uma vez por toda, porque é esta a função do Consolador. Ele veio para nos convencer disso, de que essas energias do mal, elas sempre nos fizeram passar por sofrimentos e sofrimentos e sofrimento. As vidas e vidas de pessoas aqui na Terra. E a nossa vida, a nossa existência ou as nossas existências. Meus amados, o momento de nós nos desvencilharmos disso tudo é agora. Ascendermos para uma dimensão superior. O Consolador quer nos levar para um patamar livre, um patamar limpo de energias puras e varrer de vez, jogar essa podridão, esse lixo todinho no lago de fogo e enxofre e extingui-los para sempre. Com ele o atributo da morte, porque ela vai deixar de existir no momento que nós nos realizarmos completamente com esse Cristo, com esse Consolador em nós. Essa morte não vai existir para nós, porque a vida é que prevalece em nós. Nós podemos mudar de fases, abandonarmos a semente e passarmos a ser a planta pura que estava potencialmente dentro da semente. Nós temos aqui o Deus potencial dentro de nós. Nós temos que realizá-lo. Esse é o nosso destino. Nós viemos aqui para esta missão e o Pai nos entregou essa incumbência. A escolha é nossa, é minha, é do Senhor, é da Senhora, em ficar no fundo da caverna, se alimentando das sombras, projetada de você na parede, pelas labaredas de um fogo atrás, ou se você vai sair e procurar aquela fresta de sol que você enxergou, mexeu, olhou para cima e viu a fresta de sol, procurou, e lá fora a luz plena da liberdade, ar puro, oxigênio puro, luz verdadeira. A decisão é nossa, é minha, é do Senhor, é da Senhora, é de você jovem, de você criança. Você escolhe onde você quer ficar e o Pai em nada interfere, mas o juiz está em você, não está fora. É Ele quem vai julgar. Se você quer, vai se alimentar da consciência carregada do negativismo, você vai se alimentar de sofrimento. Você vai sofrer, e vai sofrer, e vai sofrer, e vai morrer, vai continuar sofrendo, e vai sofrer por conta desses débitos. Porque a lei universal de causas e efeitos está de olho e não perdoa nada. Mas se você resolver mudar a sua história de vida e resolver sintonizar-se com a luz universal que está acima de nós, sempre querendo nos alumiar, aí sim, resolvido estará esses males para sempre, e nós ganharemos a vida eterna em abundância, sempre em ascensão, cada vez mais, eternamente. É esse o grande desejo do Consolador para todos nós.
E que estas palavras movam o senhor e a senhora do seu lugar em que está. Procurem. Vamos buscar também. Não se alimente tão somente de comida prontas. Essas comidas, a comida já pronta, acabada, não. Procure meditar também, procure tirar as suas próprias conclusões. Porque são essas conclusões pessoais que os senhores vão tirar. É que te dará a liberdade e a paz interior. Era isto que eu gostaria de refletir com os senhores hoje, e que Cristo possa cada vez mais iluminar a tua vida. O Cristo Consolador esteja cada vez mais autêntico dentro do Senhor, da Senhora, de você jovem, de você criança, guiando a tua vida em tudo, fazendo da tua vida um verdadeiro jardim do Éden, aqui na vida presente. Obrigado pela tua atenção. Palavras do Consolador. Amém.